Frankenstein. Porco? Porco? Onde você está, porco? Oi, vaca! Mas que é isso, porco? Você quer me matar de susto? Onde nós estamos? Eu falei para não pularmos a cerca. Queria estar no meu chiqueiro hoje. Vai ter lavagem à milanesa para o jantar. Mas Carlinhos começou a correr. A gente não podia deixar ele sozinho nas terras do vizinho. Sim, eu sei. De todo jeito, você não encontrou ele e eu não jantei. Porco, a gente precisa voltar onde nós estamos. Bem, isso aqui me parece ser um laboratório. Um típico laboratório de um gênio do mal. Será que estamos no laboratório do Dr. Frankenstein? Vocês sabem que eu não sei falar estrangeiro. Dr. Victor Frankenstein, o gênio louco que trouxe vida para sua criatura, o icônico monstro de Frankenstein. Monstros! Sim, vaquinha. Isso só pode significar uma coisa. O quê? Se nós estamos aqui e eles estão ali, é porque hoje nós falaremos sobre o terror. Você sabe o que é terror, vaca? Eu acho que é sim, mas também acho que não é. O terror é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo. Ou seja, nossos belos corpinhos acionam mecanismos a fim de nos deixar atentos para os perigos e aptos para encarar ou fugir deles. As mãos suadas, o coração acelerado, estressezinho, aquela sensação de que a qualquer momento algo de muito ruim pode acontecer. Ai ai. Será que era Carlinhos? Essas são algumas características do terror, sua fedorenta. Como gênero artístico, o terror é a classificação dada às obras de artes que utilizam o medo, a expectativa de perigo iminente, a dor e o sofrimento como temática. Mas porco, por que alguém brincaria com essas coisas tão terríveis e cruéis? Bem, a origem desse gênero é imprecisa. As pessoas sempre se reuniram para ouvir e contar histórias assustadoras. Não pense que os autores são meramente cruéis, vaca. O medo da morte e a aflição perante o desconhecido são o centro dos conflitos humanos, desde que o homem, diferente de nós, começou a pensar racionalmente. Então é como se o terror fosse uma estética, porco? Sim. Uma linguagem? Sim. Que busca revelar coisas que todas as pessoas sentem, mas têm medo de confrontar? Exato. É isso aí, minha leitosa. Então, não se engane. A dor e o sofrimento sempre estiveram presentes na vida de todos, só que lá pelo meio do século XIX, nos contos do escritor norte-americano Edgar Allan Poe, o terror, como gênero literário, começou a ser formatado. Mas porco, e aquele moço que você falou antes, o Victor Frankenstein? É Frankenstein, sua bovina. Frankenstein. Ele é o personagem principal de um clássico romance, também chamado de Frankenstein, escrito por Mary Shelley, e que, ao lado do famosão Drácula, do Bram Stoker, e do estranho caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, forma a tríade sagrada dos clássicos livros de terror. Uau! Voltando, após as bases do gênero ganharem formato e reconhecimento ao longo do século XIX, chegamos ao século XX. Você sabia que 13 mais 7 é igual a 20? E essa é a quantidade de dedos de um ser humano? Como eu dizia, no século XX, fantasmas, vampiros, lobisomens, bruxarias, múmias não serviam mais para assustar as pessoas. Com a vida humana fragilizada pelas grandes guerras, o horror passou a ser uma nova via de escape. Escape não é aquela coisa por onde os automóveis fazem cocô? Não, vaca, não, não, não. O
que estou tentando dizer é que à medida que os anos foram passando, o terror foi se tornando refinado, se adaptando às épocas. Por exemplo, se na década de 20 o gênero disputava a popularidade com a ficção científica nas revistas pulp, e na década de 30 a Universal Studios levou ao cinema monstros clássicos como Frankenstein, Drácula, entre outros, o tempo passou e as obras de terror passaram a ser mais que mero entretenimento. Ei, filmes de terror. Na locadora que a gente ia tinha uma prateleira só com filmes de terror. E tinha até um com aquele cientista, o Alfred Hitchcock. É, vaca, mas o nome dele é Alfred Hitchcock. E ele não era cientista, sua bobalhona. Ele era cineasta. Cineasta! Oh. Foi até bom você falar nele. Hitchcock foi o idealizador do terror moderno, e foi graças às técnicas cinematográficas que ele desenvolveu para criar o suspense e fazer os espectadores sofrerem antecipadamente pelos personagens que até hoje muita gente tem medo só de pensar em assistir a um filme de terror. O seu filme Psychose é considerado, até hoje, por muitos críticos de blog, como um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Eu vi numa entrevista uma vez que muitos filmes de terror começaram a trazer comentários sociais em seus enredos. Você sabe se isso é verdade? Positivo, vaca! Muito além de sustos, litros de sangue, criaturas bizarras, lâminas afiadas, casas mal assombradas e garotas com cabelo na cara, o terror é um gênero que serviu também como metáfora para muitas injúrias pelas quais o mundo tem passado. Os zumbis dos filmes de George A. Romero, por exemplo, são tidos como alusões às próprias pessoas dominadas e manipuladas pela mídia ou por governantes. Uau, porco, é verdade, isso soa tão atual. Eu não imaginava que o terror fosse capaz de fazer a gente refletir tanto sobre o nosso próprio mundo. Pois é, leitosa, o terror é muito mais que tripas voando e sustos gratuitos. Aliás, o que danado é isso aí mexendo atrás de você? Carlinhos!